Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e essa atividade de hoje é voltada para o pessoal do 7º ano. Então, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos vocês estejam à vontade no seu espaço, da sua casa, no quarto, na varanda, na mesa da sala. Organize o seu material, pegue o livro, pegue o caderno, a caneta, o lápis, a atividade que o professor provavelmente já passou para vocês, que a gente vai, durante toda a aula de hoje, durante o tempo todo, a gente vai estar aqui resolvendo junto com vocês exercícios de matemática voltado para o nosso assunto da aula de hoje, que é a adição e subtração de frações. Ontem, na aula de ontem, a gente mostrou para vocês algumas estratégias, não é verdade, para a gente adicionar e subtrair frações, tanto com denominadores iguais, quanto também com denominadores diferentes, né? A gente mostrou algumas estratégias para vocês, inclusive algumas mais fáceis das que eu utilizo, tá certo? Ontem eu mostrei para vocês, parece que pelo menos 3 formas diferentes de encontrar essas soluções, mas na aula de hoje eu vou adotar aquela que eu sempre já tenho o costume de fazer. Não é a mais fácil, não é a mais rápida, mas é aquela que eu já me habituei a trabalhar com os meus alunos, tudo bem? Então, que fique claro, na aula de ontem a gente mostrou estratégias diferentes, umas mais fáceis, outras mais difíceis, e a minha é a intermediária, tá certo? Não é nem a mais difícil e nem a mais fácil, mas é aquela meio que intermediária. Então, espero que vocês possam ficar à vontade para estar conosco acompanhando o exercício de hoje. Vamos lá, então? Repito, nosso assunto é sobre adição e subtração de frações. Vamos lá. Eu vou fazendo a explicação e você vai anotando, fazendo as anotações necessárias, e no final de cada questão eu dou um tempinho para você concluir o raciocínio, concluir a sua resposta. Bem, aqui na nossa primeira questão, nós temos qual é o resultado de 1/8 mais 5/6, olha só, 1/8 mais 5/6. Então, ele é uma questão que não é um problema, é só saber se o aluno sabe determinar a adição e a subtração, aqui no caso a adição de duas frações, e ver qual dessas respostas aqui está de acordo com a resposta. Vamos lá? Então, eu vou pegar essa adição aqui, trazer ela bem para cá, ó. 1/8 mais 5/6. 5/6. Vou somar duas frações e a primeira coisa que eu vou observar é que os denominadores são o quê? São diferentes, os denominadores são diferentes, tá certo? E aqui eu pergunto para vocês, aqui no caso já dá para perceber que não são iguais, no caso são diferentes. E quando são diferentes, você faz algumas perguntas. Por exemplo, são múltiplos, que não expliquei no exercício de ontem. Tipo, 8 é múltiplo de 6? 6 vezes quanto que dá 8? Não tem, não é verdade? A gente sabe que 6 vezes 1 é 1, e quando eu multiplico 6 vezes 2, já passa para 12. Então, eles não são múltiplos. São primos? 6 não é primo e 8 também não é primo. Mas nesse caso, a gente vai dizer, sabe qual termo que a gente vai falar? A gente vai dizer que eles são primos entre si, né? A gente se habituou a chamar eles aqui de primos entre si, de forma que não tem jeito a não ser calcular o MMC de 8 e de 6. Vou colocar bem aqui, ó. MMC de 8 e de 6. Porque aqui eu vou colocar o traço, e bem aqui eu vou colocar o resultado do MMC de 8 e de 6. Então, já vou trazer para cá. Dá para dividir pelo primeiro número primo, que é 2. 8 por 6 vai dar 4. 6 por 2 vai dar 3. Eu estava na dúvida que era por 3. De novo, 8 por 2 dá 4 e 6 por 2 dá 3. Chegando nessa parte aqui, você vai ver o 4, que é um número par, e, portanto, ele mais uma vez será possível dividir por 2. 4 dividido para 2 vai dar 2, e o 3 dividido para 2 não dá, né? Não é divisível. Então, repete o 3. Aí você vai perceber que aqui o 2 continuou, então, mais uma vez, ainda dá para me dividir pelo 2. 2 dividido para 2 vai dar 1, e 3 não dá para 2, então eu repito ele. Chegando aqui nessa parte, a gente vai perceber que só tem agora o 3 para dividir. E como o 3 é primo, só dá para dividir pelo próprio número primo 3, tá certo? Então, 1 aqui eu repito, e agora eu faço a divisão. 3 dividido para 3 vai dar 1. Pronto, vai dar 1. Pronto, depois que eu fiz aqui a divisão dos dois números, agora eu vou multiplicar esses números que apareceram aqui, ó.
e colocar o resultado da multiplicação aqui, que será o nosso MMC, que nem a gente explicou para vocês na aula de ontem. Vamos lá? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3, quanto que é 8 vezes 3? Muito bem, parabéns para você que disse 24, 24, tá certo? Então, calculei o MMC de 8 e 6, então vou colocar aqui, ó, 24, 24. Agora nós vamos fazer o ritual que a gente aprendeu ontem, não é verdade? Você divide por esse, multiplica pelo de cima, depois divide por esse, multiplica pelo de cima e vai colocando os resultados aqui, tudo bem? Vamos lá? 24 dividido para 8, quanto é que dá? Dá 3. 3 vezes 1, aí você coloca aqui em cima, 3. Coloca o sinal de mais e agora passa para o próximo. 24 dividido para 6, quanto é que dá? 4, dá 4. 4 vezes 5 aqui em cima, quanto é 4 vezes 5? Parabéns para você que disse 20. Parabéns para você que disse 20. Pronto. Então, esse é a estratégia que a gente ensinou para vocês ontem. Para finalizar, a gente soma esses dois aqui, ó, 20 mais 3, que vai dar quanto? 23 sobre, aí repete aqui o MMC, ó, 24. Em cima, 20 mais 3 dá 23, e embaixo você repete o 24. Olhando aqui a fração 23, 24 avos, que é o resultado, dá para simplificar? Qual é o número que dá para dividir 23 e 24 ao mesmo tempo? Para começar, o 23 é um número primo, portanto, ele só dá para dividir ou por um ou por ele mesmo. Então, quando na fração aparece um número primo, então você nem perde mais tempo, já sabe que aqui será o nosso resultado, aqui será o nosso resultado. Então, nesse caso, a nossa resposta aqui vai ser será a letra D, tá certo? 23 sobre 24 avos. Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos agora nesse momento para a nossa segunda questão, que diz assim, ó, o valor simplificado da expressão 12 centésimos mais 3,50 avos menos 2,25 avos é igual a quanto, né? Aqui no caso, você vai ver que já tem 3 frações aqui na operação. E detalhe, um deles está somando e o outro está o quê? Diminuindo. O outro está diminuindo. Então, a gente vai fazer adição e subtração nessas 3 frações para saber qual é o resultado dela. Tudo bem? Então, eu vou aproveitar aqui que o cálculo já está aqui na parte de cima, as 3 frações, e a gente vai, então, no caso, calcular o MMC de 25, 50 e 100. Então, vou colocar o traço aqui, tá certo? E agora a gente vai... primeira coisa, a gente já percebe o quê? A gente já percebe que são diferentes, né? Não são iguais, são diferentes. A primeira pergunta, são iguais? Não, não são iguais. Segunda pergunta, em relação aos denominadores, são múltiplos? Esses 3 números são múltiplos? Eu peço a você uma atenção redobrada nesse momento para você definir se esses 3 números, o 25, o 50 e o 100, se eles são múltiplos ou não, múltiplos uns do outro, tá certo? A gente vai observar o quê? Que se eu pegar 25 vezes 2, vai dar 50. Se eu pegar 25 vezes 4, vai dar 100. E se eu pegar 50 vezes 2, vai dar 100. Conclusão, sim, eles são múltiplos. Os números 100, 50 e 25 são múltiplos. E o que foi que a gente ensinou para vocês na aula passada? Que quando a forma rápida de você calcular o MMC, quando os denominadores forem múltiplos, o resultado do MMC será qual deles? O maior. Quando eu calculo o MMC de 3 números, onde eu percebo que eles são múltiplos uns dos outros,
o resultado do meu MMC será o maior, que no caso é o 100. Então, se eu for fazer bem aqui o cálculo do MMC através da fatoração, sabe que número que vai dar? O 100, vai dar o 100. Então, para ganhar tempo, você já utiliza essa estratégia. Observa se os denominadores são múltiplos, porque se forem, você não vai precisar fazer a fatoração, você já vai direto para o resultado. E quem é o resultado do MMC de 3 números múltiplos? O maior. E quem é o maior aqui? O 100. Então aqui, ó, eu já vou colocar o 100 aqui, ó. Vou colocar o 100. Depois que eu defini quem é o MMC, eu faço o mesmo ritual. Pego 100, divide por 100, multiplica por 12. Depois pego 100, divide por 50, multiplica por 3. E por fim, pego 100, divido por 25 e multiplica pelo 2. Então, a regra, o costume, o ritual é sempre o mesmo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e pega o resultado e multiplica pelo de cima. Vamos lá? Olha só, começando aqui pelo 100. 100 dividido para 100 vai dar quanto? 100 dividido para 100 vai dar 1. 1 vezes 12. Quanto que é 1 vezes 12? É o próprio 12. Então eu venho bem aqui, ó, e já coloco o próprio 12. Coloco o sinal de mais que está aqui, ó, sinal de mais. Agora eu vou passar para o próximo, para a próxima divisão. 100 dividido para 50. Quanto que é 100 dividido para 50? 2. 2 vezes 3, que está aqui em cima. 2 vezes 3. Quanto que dá 2 vezes 3? 6. Aí eu vou e coloco 6 bem aqui, ó. Coloco 6 aqui. Agora bem aqui, ó, o sinal é de menos bem aqui, ó. Então eu vou colocar um menos bem aqui, ó. Menos. Por fim, eu divido 100 por 25. 100 dividido para 25. Quantos 25 cabe dentro de 100? 25, 50, 75, 100. Cabe 4. Então, 100 dividido para 25 é 4. 4 vezes 2, que está lá em cima. 4 vezes 2. 8, não é verdade? Dá 8. Qual era o número que estava aqui? É um 6. Não sei como apagou. 6. Pronto, então a gente já fez esse processo. Primeiro definiu quem é o MMC, depois fez o ritual, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, pelas 3 frações, que apareceram esses 3 números aqui, ó, 12 mais 6 menos 8, né? Então aqui eu já junto tudo, tanto a adição quanto a subtração. Então vamos juntar tudo, né? 12 mais 6, quanto que é 12 mais 6? 12 mais 6 é igual a 8, é igual a 18. 18 tirando 8, 18 tirando 8 sobra quanto? Sobram 10. Sobram 10. Coloco aqui o traço e embaixo, no caso, eu repito o 100. Eu repito o 100. Então, a nossa fração, como resultado, deu 100, deu 10 sobre 100, tá certo? Aí eu venho aqui nas alternativas e observo que não apareceu nenhum 10 sobre 100. Talvez é porque eu devo observar o quê? Que talvez dê para me simplificar a fração 10 centésimos. Simplificar a fração 10 centésimos, tá certo? E aqui no caso, para me simplificar, como eu percebo que tem 0 em cima e 0 embaixo, a forma rápida e prática é você eliminar o 0, tá certo? Se tem um 0 em cima e outro 0 embaixo, você pode, ó, eliminar. Sobrou o que em cima? Sobrou o 1 e embaixo sobrou o 10. Sobrou o 10. 1/10. Daqui não dá mais para simplificar. Então, essa é a nossa resposta, que inclusive está registrada aqui na nossa letra C. Está registrada na nossa letra C. Então, essa é a resposta, 1/10. Tudo bem? Anote aí o resultado, por favor. Enquanto vocês terminem aí de anotar o resultado, quero aqui mandar um abraço especial para os alunos da Escola Paulo Nunes, que nesse momento estão assistindo a aula, da Escola João Paulo I, da Nossa Senhora da Paz, da Escola Maria do Perpétuo Socorro, não é verdade, do João Emílio Falcão,
também da escola Júlia Nunes, parece que é o nome, que eu tenho a certeza que tem vários alunos que nesse momento estão aqui conosco assistindo a nossa explicação. Um abraço a todos vocês e a todas as outras demais escolas. Vamos então aqui para a nossa terceira questão. A nossa terceira questão diz assim: resolva a operação abaixo. 1/3 mais 1/4 vai dar qual resultado aqui? 1/3 mais 1/4. Essa aqui é mais fácil, né? Vou anotar bem aqui ali embaixo. Ó. 1/3 mais... Eita, que esse meu 3, misericórdia. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1/3 mais 1/4. Vou juntar duas frações. Começo pelas perguntas básicas. O resultado do MMC eu vou colocar aqui, não é verdade, das duas frações. 3 e 4 são iguais? Não, professor Márcio, não é igual. Segunda pergunta, são múltiplos? 3 vezes quanto que dá 4? Não tem, né? 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 já vai dar 6. São múltiplos? Não, não são múltiplos. São primos? O 3 é primo, mas o 4 não é não. Então, no caso, são o quê? É o que a gente vai chamar de primos entre si. E quando eles são primos entre si, aqui no caso, como os números são pequenos, bastava você multiplicar um pelo outro. Mas para deixar você se acostumar com esse ritmo, quando são primos entre si, você já vem para cá para calcular o MMC de 3 e de 4. Começando pelo 2, né? Já que 4 é par, repete o 3, porque não dá. 4 dividido para 2 vai dar 2. Portanto, é possível dividir por 2 mais uma vez. Repete o 3. 2 dividido para 2 vai dar 1. E agora só dá para dividir pelo próprio 3. 3 dividido para 3 vai dar 1. 1 aqui eu repito. Pronto. Quando chegou tudo em 1, eu multiplico os números que apareceram aqui desse lado. Ó. 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então quer dizer que o MMC de 3 e 4 é quanto? É 12. Professor Márcio, então aqui eu poderia ter feito só 3 vezes 4. O senhor disse que aqui só pode ser feito quando são primos. É porque aqui eles, no caso, são números pequenos, né? 3 e 4. Coincidiu de, na multiplicação 3 vezes 4, ser o mesmo resultado de quando eu calcular o MMC aqui. Foi uma mera coincidência. Então, não vale para todos os números primos entre si, tá certo? Pronto, depois que eu encontrei o MMC de 3 e 4 que dá 12, qual é o ritual? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, aí eu coloco aqui, ó, 4. Coloco o sinal de mais aqui. E agora divido a próxima fração. 12 dividido para 4 vai dar 3. 3 vezes 1, que está no de cima, então vai dar quanto? 3. Resultado da nossa fração, em cima, 4 mais 3 é igual a 7. E o 12 você repete aqui no denominador. Então, essa é a nossa fração. Não dá para simplificar, porque 7 é primo. Então, está bem aqui a nossa letra D. E eu estou continuando péssimo aqui na coordenação motora aqui dos meus cálculos. Então, anote aí, por favor, o resultado da nossa terceira questão. Letra D, 7/12. 7/12. Mandar um abraço aqui especial para os alunos da escola Parque Tararé, da escola Parque Piauí, da escola Arthur Medeiros, tá certo? Que sempre tem alunos que estão participando. Temos também alunos da escola Arthur Medeiros nesse momento da nossa audiência. Um abraço a todos vocês. Vamos aqui então nesse momento para a nossa próxima questão, a quarta questão. O valor da seguinte expressão numérica é, aí você está vendo aqui uma expressão, aparece o 2/5, aparece 1/10 e aparece esse número com vírgula aqui, ó, 2/10. 2/10 é a forma de falar ele. E como aqui a gente está trabalhando só com fração, é melhor a gente transformar esse 2/10 em fração também, na verdade, então vou repetir aqui, ó, o 2/5 menos o 1/10 mais, como é que se lê esse número decimal aqui? 2/10. 2/10. A forma de eu falar 2/10 já me dá a pista de como é que esse 2/10 vai se transformar em fração. Aqui, ó, 0,2 você lê de forma correta 2/10.
Eu falando 2 décimos, já dá para entender como é que é a fração, ó. 2 décimos, pronto. Ou seja, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. E se eu for ler corretamente, falar corretamente cada um deles, aqui eu leio corretamente 2 décimos, que interpretando para a fração já está dizendo como é que é a fração. 2 em cima e 10 embaixo, 2 décimos, tá certo? Agora sim, eu posso juntar as 3 frações, lembrando que aqui é uma subtração e bem que é uma adição. Pronto. Vou calcular o MMC dos 3 denominadores. Primeira pergunta, professor Márcio, são iguais? Não, ó, esses dois aqui são iguais, mas esse outro aqui é 5, é diferente. Já que não são iguais, segunda pergunta, são múltiplos entre si? 5 e 10 são múltiplos? Com certeza, porque se eu pegar 5 vezes 2, vai dar quanto? Vai dar 10. Então, a conclusão é que 5, 10 e 10, eles são múltiplos entre si. Então, quando eles são múltiplos, quem é o MMC? Que eu vou colocar aqui, eu vou pegar o maior deles, que no caso é o número 10. É o número 10. Então, quando os denominadores são múltiplos, eu pego o maior para representar o MMC. Tudo bem? E aí você faz o ritual, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vamos lá. 10 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 2, que está aqui em cima, vai dar 4. Coloco o sinal de menos e agora continuo. Agora pelo próximo. 10 dividido para 10 vai dar 1. 1 vezes 1, que está aqui em cima, vai dar o próprio 1. Vai dar o próprio 1. Aqui eu coloco o sinal de mais. E por fim eu faço a divisão. 10 dividido para 10 vai dar 1 também. 1 vezes 2, que está aqui em cima. 1 vezes 2 é o próprio 2. Pronto. Então ficou assim. Em cima, 4 menos 1 mais 2. Vamos fazer a conta? 4 menos 1 dá 3. 3 mais 2 vai dar 5. Vai dar 5. Embaixo, na parte de baixo, eu repito o 10. Então, a nossa resposta é 5 décimos. Aí você vem para cá, observa que não tem 5 décimos. Será por quê? Ah, porque é possível simplificar 5 décimos. Por que dá para não simplificar? Por 2, o 10 dá, mas o 5 não, né? Por 3 não, ó, já que 5 é primo, então só dá pelo próprio 5. 5 em cima, 5 embaixo, tá certo? Porque 10 dá para dividir por 5. Então vamos lá. 5 dividido para 5 vai dar 1. E 10 dividido para 5 vai dar 2. Vai dar 2, tá certo? Então, esse é o resultado da nossa expressão 1/2, que está aqui registrado na nossa letra B. Tudo bem? Anotem o resultado, por favor. Enquanto vocês estão aí anotando o resultado, vou mandar mais uma vez abraço para os alunos. Deixa eu ver, cadê os meus alunos do 7º ano, que estão espalhados pelas escolas aqui da cidade. Tem também os alunos da escola Lisandro Tito, Agadobal, Walter Alencar, Eurípides de Aguiar, Santa Teresa, Extrema, tá certo? Um abraço a todos vocês nesse momento. Vamos aqui para a nossa quinta questão. Olha só, aqui no caso, na quinta questão, ele já traz um problema para a gente resolver. Bianca, André e Carlos resolveram almoçar na pizzaria. Solicitaram pizza de mozzarella e resolveram dividir as fatias da seguinte maneira. Bianca ficou com 1/5, tá aqui a parte dela, 1/5, e André ficou com 1/3. E a fatia restante ficou com Carlos. Aí a pergunta, a fração da fatia que coube a Carlos foi de... Então, no caso, aqui ele pegou um todo, dividiu em 3 partes, já deu para perceber que as partes são desiguais, deu para perceber que a Bianca comeu menos, o André comeu um pouco mais, e o Carlos, que é o mais guloso de todos, olha o tamanho daqui da parte dele. E aí ele quer saber que fração representa a parte do Carlos. Para mim saber, sabe como é que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas aqui que eu já conheço, para saber quanto que falta para completar o todo, tudo bem? Vamos somar 1/5 mais 1/3. Vou fazer o cálculo bem aqui na parte de baixo. 1/5 mais 1/3.
1 quinto mais 1 terço. Os denominadores não são iguais, né? São múltiplos? Não. São primos? São. Ó, 3 é primo e 5 é primo, tá certo? Então, quando eles são primos, quem é o MMC? Eu multiplico um pelo outro. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, o MMC aqui no caso dá 15. Aí você segue o ritual. 15 dividido para 5 vai dar quanto? Vai dar 3. 3 vezes 1 é igual ao próprio 3. Coloco aqui o sinal de mais. 15 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 5. 5 vezes 1 em cima vai dar o próprio 5. Concluindo, 3 mais 5 em cima vai dar 8. E repito 15 aqui, que é o nosso MMC. 8 sobre 15. Aqui não dá mais para diminuir. Esse 8 15 é a resposta? Não. 8 15 é quando eu somei a fatia do André com a fatia da Bianca com a do André. E ele está perguntando aqui no final qual é a fatia que coube a Carlos. Aqui, com esse cálculo que eu acabei de fazer, eu descobri a fatia que coube aos dois primeiros, a Bianca e o André. Aí aqui você vai fazer a seguinte análise, presta atenção. A minha pizza, a pizza aqui deles, pela resposta aqui, juntando Bianca com André, dividiu a pizza em 15 partes iguais. Das quais, dessas 15 partes, 8 foi quando juntou Bianca com André. Portanto, o restante das 15 vai para o Carlos. Deu para entender o raciocínio? Quando eu juntei 1 quinto com 1 terço, deu quanto? Deu 8 quinzeavos. É como que se ele tivesse pegado a pizza e dividido em 15 partes iguais. Onde dessas 15, 8 é para os dois, para Bianca e para o André. E dos 15, tirando 8, o que sobrar vai para o Carlos. 15 tirando 8, vai sobrar quanto? Vai sobrar 7. 7 das 15. Vai representar a quantidade que o Carlos comeu da pizza. Deu para entender o raciocínio? 8 quinzeavos é quando eu juntei Bianca com André. Aí você pode interpretar da seguinte maneira. Aqui embaixo não são todas as partes. Faça de conta que são as 15 fatias da pizza. Se das 15 fatias, Bianca com André comeram 8, sobraram quantas de 15? Sobraram 7. Sobraram 7. 7 das 15. Então, 8 15 é quando eu junto Bianca com André e 7 15 é o que sobrou para o Carlos, que está na nossa letra C. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a explicação da nossa quinta questão, tá certo? Da nossa quinta questão. Muito bem, encerrando a nossa aula por aqui, quero desde já agradecer a todos vocês por ter aprendido a respeito desse conteúdo. Ontem nós vimos a parte da explicação dos conceitos, das ideias e estratégias diferentes, e hoje a gente passou somente para a parte dos exercícios, exercitar a adição e a subtração de frações. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro, agora só semana que vem, tudo bem? Tchau, tchau, pessoal!